Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Na semana passada nós estamos falando de Napoleão preparando a estabilidade da França para o reencarne de Kardec, valendo-nos de uma mensagem do irmão X, né, que foi lida aqui, está gravada aí no grupo, né? Para que a gente tenha uma importância tanto da missão de Napoleão, como e principalmente da missão de Kardec. Kardec não é o fundador, não é o criador do Espiritismo, né? Ele é o codificador, é quem organizou, compilou, preparou as perguntas e respostas, né, dos espíritos. Então não podemos confundi-lo como o criador do espiritismo, né? Não, de forma nenhuma, isso diminui a importância dele. E vamos aqui ao trecho de Emmanuel, né? Colocando justamente esse fechamento aqui. Allan Kardec. A ação de Bonaparte, invadindo as searas alheias com seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e vaidade orgulhosa. Aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador, de acordo com as suas auspiciosas promessas. Apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre, pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora. E 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio VII a coroá-lo na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Então, daqui se depreende que a espiritualidade superior não assiste passivamente às ocorrências da Terra, né, na sociedade, na política, muito pelo contrário, né? As intervenções, elas ocorrem através das intuições daqueles encarnados e, inclusive, na reencarnação dos prepostos de Jesus, né? Sempre para manter a estabilidade. E assim ocorreu na França, assim como ocorre ao longo do tempo e nos nossos próprios dias. O capítulo seguinte é o século XIX depois da Revolução, porque veja, veio Kardec, e Kardec compilou o que os espíritos trouxeram, que são respostas milenares. Primeira coisa que é uma síntese de toda a filosofia até então, né? Porque a filosofia até então ela tinha toda essa composição entre o antropocentrismo, a valorização da razão do homem, assim como o reconhecimento de Deus, né? Da divindade. Essa forma de apresentar predominantemente até a vinda de Kardec permitiu que a filosofia reforçasse, a doutrina espírita reforçasse algumas posições de filósofos anteriores, demonstrando que cada um detinha uma parte da verdade, né? Uma verdade relativa, né? E isso compôs a doutrina espírita. Posteriormente a Kardec fortaleceu o materialismo, né? A ideia de que tudo está na matéria, em contrapartida
ao espiritualismo. Então, é como se abrisse um outro caminho para a filosofia muito mais contundente. Claro que já existia antes o materialismo, desde a antiga Grécia, mas a partir do século XIX, esse materialismo toma força e acaba sendo o contraponto do espiritualismo, do dualismo, né? Então, sintetizando, um entende que a matéria é resposta de tudo, o outro, dualista, entende que além da matéria, a matéria transcende num componente espiritual, né? Essas duas vertentes, elas se opõem claramente, né? E essa, essa, esse confronto se mantém até hoje e tende a se acirrar, né? Como a gente está observando. Tomando o texto. Afastado Napoleão dos movimentos políticos, só confirmar aqui. Afastado Napoleão dos movimentos políticos da Europa, adaptam-se no Congresso de Viena em 1815. Viena. Vou retomar aqui, tá? Afastado Napoleão dos movimentos políticos da Europa, adotam-se no Congresso de Viena em 1815 as mais vastas providências para o ressurgimento dos povos europeus. Né? Como foi colocado, Napoleão, ele trazia toda uma oxigenação na sociedade através da valorização das leis, da Constituição, do reconhecimento do poder do povo, do Código Civil, enquanto que os impérios ainda, como se mantém alguns até hoje, né, reagiram a isso e ele foi capturado, exilado e entrou num período de turbulência, onde esses impérios se viram ameaçados e começou um dominó, né, de quedas dos impérios. Existem poucos hoje, né? Inglaterra, alguns outros, se não me engano, Dinamarca ainda tem a figura de rei e rainha, até na Espanha ainda tem rei e rainha, mas é numa figura diferente, né, do absolutismo de até então. Então ele foi exilado e a partir daí uma movimentação em toda a Europa, né? A diplomacia, continua Emmanuel, a diplomacia realiza memoráveis feitos, aproveitando as dolorosas experiências daqueles anos de extermínio e de revolução. Luís XVIII, conde de Provença, irmão de Luís XVI, é reposto no trono francês, restabelecendo-se naquela mesma época antigas dinastias. Também a Igreja é contemplada no grande inventário, restituindo-se-lhe os estados onde fundaram o seu reino perecível. Então perceberam a reação, né? A Revolução Francesa diz que o poder é do povo, destituiu a monarquia, né? Guilhotinou Maria Antonieta, seu marido Luís XVI, e aí o pessoal todo fugiu para os países vizinhos, a nobreza, né? Fugiu para os países vizinhos e tão logo veio a Revolução Francesa, seguiu Napoleão consolidou algumas conquistas da Revolução Francesa, começou a espalhá-las pela Europa, depois ele foi capturado e aí a reação, os povos, esses imperadores começaram a retomar o poder, tanto que na França voltou a ser monarquia, né? Parece um absurdo, mas aconteceu, né? Então o Luís XVIII, que pertencia à linhagem, ele acabou restituindo a monarquia na França, né? E a Igreja, por sua vez, também retomou alguns privilégios. É sempre ação e reação, né? Um sopro de paz reanima aquelas coletividades esgotadas na luta fratricida.
ensejando a intervenção indireta das forças invisíveis na reconstrução patrimonial dos grandes povos. Pode parecer estranho, né? Como é que a espiritualidade busca, aproveita da monarquia para restabelecer a harmonia, porque o que predomina é a paz, né? É o maior valor aí, né? Para que o sofrimento tenha um limite, né? E mesmo assim, depois essas conquistas que se iniciaram, elas vão gradativamente sendo absorvidas pelas sociedades, né? Muitas reformas, porém, se haviam verificado após os movimentos sanguinolentos iniciados em 1789. Mormente, principalmente na França, semelhantes renovações foram mais vastas e numerosas. Além de se beneficiar o governo de Luís XVIII com as imitações do sistema inglês, vários princípios liberais da Revolução foram adotados, tais como a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade de cultos, estabelecendo-se, a par de todas as conquistas políticas e sociais, um regime de responsabilidade individual no mecanismo de todos os departamentos do Estado. A própria Igreja, habituada a todas as arbitrariedades na sua feição dogmática, reconheceu a limitação dos seus poderes junto das massas, resignando-se com a nova situação. É o que a gente percebe, que o indivíduo, para não perder o poder, ele cede alguma coisa para que ele continue no poder. Foi exatamente isso que aconteceu com a nobreza e com a própria Igreja, né? Mas as ideias, elas já começam a entrar nesses sistemas, e essas ideias, elas confrontam-se com as antigas e surgem as contradições. Então, dentro do próprio campo social, há esses questionamentos que, com o passar do tempo, vai invadindo todo o sistema, né? Então, é óbvio que para uma igreja católica que impunha dogmas, agora ela começa a aceitar algumas reflexões, e como contrapartida começam a surgir de uma forma mais intensa as escolas religiosas, né? Que são as escolas religiosas? As escolas comuns, mantidas pela Igreja Católica para que se preservassem os valores clássicos, né? Em contrapartida às ideias contemporâneas, né? Porém, tem aqui um aspecto muito interessante que Emmanuel destaca, que é a independência política da América. Por quê? Porque a Europa é como se fosse um grande Titanic, né? Então, é difícil você alterar o rumo de um Titanic, né? Porque ele tem uma inércia muito grande, são muitos interesses. Porém, na Nova América, né, no Novo Mundo, na América, principalmente na América do Norte, né, com a fundação dos Estados Unidos, não tem esse histórico. Poderíamos fazer uma associação, né, em que a Europa é um elefante, né, ele vai firme lá, tal, pesadão, mas é difícil, enquanto que na América seria uma gazela, né? Ela seria muito mais ágil, então não tem esses interesses arraigados na sociedade. E aqui é onde Emmanuel destaca a independência política da América. A maioria dos povos do planeta, acompanhando o curso dos acontecimentos, procurou eliminar os últimos resquícios do absolutismo dos tronos, aproximando-se dos ideais republicanos ou instituindo o regime constitucional, com as restrições de poderes dos soberanos. Então, quando o rei manda, né, ele é o principal, né, a gente chama isso de monarquia absolutista. A partir desse período todo, que surgiram foram monarquias parlamentaristas, né?
aceitando a existência de câmaras, congressos que dividiriam o poder. E aquilo que a gente colocou já das ideias da Revolução Francesa, que é a divisão do poder em poder judiciário, poder executivo, legislativo e judiciário. Poder legislativo é aquele que estabelece as leis, né? Poder executivo é aquele que executa aquilo que está nas leis. E o poder judiciário tira as dúvidas desta execução em relação ao que foi deliberado. Continue, Emmanuel. A América, destinada a receber as sagradas experiências da Europa para a civilização do futuro, busca aplicar os grandes princípios dos filósofos franceses à sua vida política, caminhando para a mais perfeita emancipação. Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os 4 vices-reinados da Espanha procuram lutar pela sua independência. Então, as colônias inglesas que deram origem aos Estados Unidos, né? E os vices-reinados espanhóis também estavam buscando a sua independência, que foi um movimento de natureza mundial, né? No México, os patriotas não toleraram outra soberania além da própria. E no Sul, com a ação de Bolívar e com as deliberações do Congresso de Tucumã, em 1816, proclamava-se a liberdade das províncias da América Meridional. O Brasil, em 1822, erguia igualmente o seu brado e emancipação com Dom Pedro I, sendo digno de notar-se o esforço do plano invisível na manutenção da sua integridade territorial, quando toda a zona sul do continente se fracionava em pequenas repúblicas, atento à missão do povo brasileiro na civilização do porvir do futuro. Em especial o Brasil, né? Por que o Brasil? Porque somos brasileiros? Não, não é isso, né? Porque os espíritos estão falando que são assim. Enquanto que, olhando para o mapa, do lado esquerdo encontrar-se-á várias repúblicas, né? Chile, Argentina, Uruguai e assim por diante, né? Todas de origem da colonização espanhola. Esse fracionamento não aconteceu no Brasil, né? Ao contrário, né? É curioso como o Brasil, tendo a sua territorialidade em grande parte ainda não ocupada hoje, se pega do Mato Grosso do Norte para cima, né? Não é uma ocupação populacional densa, né? Mesmo com essa falta de ocupação, o Brasil conseguiu manter a integralidade do território, né? Isso é de uma forma muito surpreendente, né? Mas por quê? Porque existe um plano para o Brasil em relação ao futuro, né? Lembrando, né, tudo aquilo que a gente já leu. Quem veio para o Brasil não são os melhores, não são os cansados, né? Os cansados de brigar na Europa, que não querem mais, não veem resultado nas suas lutas materiais e que por isso optam pela encarnação agora no Brasil para deixar essas lutas de grupos, né? Conseguir se tolerarem para depois, né, se respeitarem, para depois compreenderem-se e, por final, se amarem fraternalmente, como ensina Frei Fabiano, né? Muito bem. Continuando ainda, Allan Kardec e os seus colaboradores. O século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações.
Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolidação, errei aqui. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. A ciência, nesta época, desfere os voos soberanos que a conduziriam às culminâncias do século XX. Só para vocês terem uma ideia, né? A química, ela surgiu no século XIX, praticamente. Dalton, em 1800, que estabeleceu, 1800, estabeleceu o primeiro modelo atômico, né, em química, e a partir de então, com a descoberta, com a invenção do microscópio, né, e a identificação das células, das bactérias, e a física, né, toda a física eletromagnética que surgiu, o conhecimento através de Faraday, Maxwell e assim por diante, todos esses espíritos encarnados à época fazem parte de um contexto de renovação da humanidade. Tanto que tudo que se está colhendo, né, no século XX, o que acabou de ocorrer, teve início no século XIX em termos de ciência, né? Principalmente para nós a eletricidade, né? Porque a eletricidade é uma forma de energia que se transmite velozmente, de uma forma concentrada e que permite, a partir da queda da água, lá em Foz do Iguaçu, que a gente movimente um ventilador aqui, simplesmente através de fios. Isso tudo graças a esses espíritos. Eu vou parar por aqui porque já deu o nosso horário, né? Mas retomamos aí na próxima semana. Prazer em revê-los e até mais. Nossos cumprimentos a todos. E hoje trazemos como tema as questões do Livro dos Espíritos que falam sobre decepções, ingratidão, afeições destruídas. Todos esses sentimentos estão presentes na vida de todo ser humano. Alguns ficam remoendo por longo tempo essas experiências negativas que tiveram força emocional tão significativa que permanecem ativa após muitos anos, guiando respostas emocionais atuais, posturas e escolhas. Essas vivências podem ser esquecidas, entre aspas, quando são reprimidas ou se tornam memórias ativas que ficam sendo remoídas do consciente, enquanto não são metabolizadas ou superadas. O termo ressentimento traz a ideia adequada, ressentir, que quer dizer sentir novamente. E aquele que cultiva o rancor não assume a sua responsabilidade naquilo que viveu ou vive, mantendo-se na postura infantil de cobrar do outro o papel de cuidador, protetor ou salvador dele. Com isso, só consegue ferir continuamente a si mesmo, ressentindo o ato do agressor, vivendo o gozo perverso da autopunição decorrente da culpa inconsciente de não assumir a responsabilidade pela própria vida. Aí nos perguntamos, por que será que estamos frequentemente
decepcionando-nos com as pessoas que compartilham conosco momentos de nossa reencarnação? E a resposta seria: decepcionamo-nos quando não temos o nosso amor correspondido, quando, em troca de um favor realizado, não recebemos o agradecimento esperado, quando, pela dedicação, recebemos um amargoso esquecimento, quando aquele grande colega de serviço inesperadamente, entre aspas, puxa o nosso tapete, e em outras situações que nos levam sempre a um sentimento desastroso e dolorido de injustiça e decepção. Estamos sempre esperando mais das pessoas com que convivemos que às vezes elas possam nos oferecer. Será que conhecemos mesmo todas as pessoas que compartilham conosco os momentos da nossa vida, seja em casa, no trabalho ou em outras relações que possamos ter? Cremos que a resposta correta está mais para o não do que para o talvez. E a prova disso é que frequentemente nos decepcionamos com os outros. As decepções possuem outras características. É expectativa frustrada. Decepcionar-se é esperar demais de uma situação ou de alguém e não ter os resultados esperados. Em muitos casos, desilusão e decepção se fundem num só sentimento de abatimento moral, de desânimo e, por muitas vezes, de descrença. Hoje em dia, é muito comum que as pessoas, ao romperem um relacionamento afetivo, aquele que foi abandonado ou traído, não consegue suportar a desvinculação, caindo em ações de desequilíbrio e depois de depressão. Quando uma pessoa cultiva uma fixação mental e emocional em alguém que passa a ser responsável pela sua felicidade ou desgraça, isso pode vir a desaguar num autêntico processo obsessivo, de encarnado para encarnado, podendo culminar em casos extremos, em crime passional ou suicídio. Por aí se vê o grande erro em colocar-se a própria felicidade numa pessoa. Se esta, em cujas mãos depositamos o nosso destino e que, segundo pensamos, tem a incumbência ou obrigação de nos fazer feliz, tiver outra preferência, mudar de ideia, gostar de outro, o mundo virá abaixo. O desespero toma conta da criatura como se não houvesse mais nenhuma perspectiva de voltar a ser feliz. Muitos nessa situação dizem não suportar a vida nem a tal pessoa que tudo acabou, que ela a completava e por isso só há uma saída, a morte, para ficar livre do sofrimento, do vazio que a sua falta significa. Esse texto é baseado no livro Transtornos Mentais, de Sueli Caldas Schubert. Quando esperamos que os outros supram nossas carências e que nos façam felizes gratuitamente, não estamos verdadeiramente amando, porém explorando-os. Ao identificarmos jogo de manipulação, procuremos relembrar nossa verdadeira missão na Terra,
pois sabemos que não viemos a esse mundo a fim de agradar aos outros ou viver à moda deles, mas sim aprender a amar a nós mesmos e aos outros sem condições. Em muitas ocasiões, fundimos nossos sentimentos com o dos outros seres, sejam eles cônjuge, pais, filhos, amigos e irmãos. E perdemos nossas fronteiras individuais por ser momentaneamente conveniente e cômodo. A partir de então, esperamos constantemente retribuição deles, nossos amados, e sofreremos se eles não fizerem tudo como desejamos. Emmanuel, no livro Rumo Certo, nos diz: por tudo isso, aprendamos a observar nos entes amados criaturas independentes de nós, orientadas frequentemente noutros rumos e matriculados em outras classes na escola da experiência. E, acima de tudo, aprendamos a observar nos entes amados criaturas independentes de nós, orientadas frequentemente noutros rumos e matriculados em outras classes de escola de experiência. E, acima de tudo, reconhecendo quão importante se faz a liberdade para o desempenho das obrigações que nos foram assinaladas. Saibamos respeitar neles a liberdade que igualmente desfrutamos perante as leis do universo, a fim de crescerem e se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. Emmanuel ressalta o inconveniente de se alimentarem irreais expectativas em relação ao comportamento alheio, em relação de se crer que, se o outro ou os outros agissem diferentemente, tudo seria muito melhor. Mas essa situação é preferível para quem? O que é mais sensato e acertado para um, talvez o será para os demais. Na questão 937 do Livro dos Espíritos, foi perguntado o seguinte: as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura? E a resposta dos Espíritos: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio o foi. Pensai em todos os que fizeram mais bem do que vós, que valiam mais do que vós, e, no entanto, foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizestes seja a vossa recompensa nesse mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que não foram reconhecidos serão punidos tanto mais quando houver sido a sua ingratidão. Na questão 938, foi perguntado o seguinte: as decepções causadas pela ingratidão
não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? E a resposta dos espíritos: seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não o reconhecem nessa vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá então remorso e vergonha. Concluímos então que o desinteresse é o melhor antídoto para afastar falsas amizades, convidar à mesa os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, como nos recomendou Jesus no capítulo 13, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. É fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo. Amar sinceramente, dando o melhor de nós mesmos, sem pensar em retribuições. Isso é a base incondicional do amor. Se amarmos por amar, encontraremos criaturas que não se preocuparão em nos aceitar como somos. Não esperarão de nós toda a sabedoria para todas as respostas. Apenas compartilharão conosco o carinho de bons amigos. E aqui nós concluímos desejando a todos uma ótima semana e muita paz em todos os lares. Muito obrigada.